Já se perguntou sobre os seres celestiais mencionados nas Escrituras? Esses seres espirituais despertam curiosidade e fascinação em muitas pessoas. Neste vídeo, mergulharemos mais profundamente no papel de dois anjos proeminentes, Gabriel e Miguel. Além disso, exploraremos o intrigante personagem de Lúcifer, que se tornou Satanás. Prepare-se para descobrir mais sobre esses seres celestiais e sua relevância nas narrativas bíblicas. Mas quem são exatamente esses anjos? Vamos nos voltar às Escrituras. No Antigo Testamento, por exemplo, os anjos são mencionados 108 vezes. Eles intercedem nas vidas dos patriarcas Abraão e Jacó, conforme descrito no livro de Gênesis. Moisés também encontrou anjos durante o período de peregrinação no deserto, como relatado em Êxodo 14:19, que diz: Então o anjo de Deus, que estava à frente do exército de Israel, retirou-se e foi atrás deles. Também a coluna de nuvem saiu de diante deles e pôs-se atrás deles. Em resumo, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes no livro da lei, nos escritos de Moisés. Esses seres celestiais são apresentados nas Escrituras como a hóstia dos céus, sendo reais e com um impacto físico. Embora o mundo angelical esteja oculto aos nossos olhos, eles nos cercam e seu impacto dinâmico é inegável. Apesar de não podermos vê-los ou tocá-los, eles têm a capacidade de influenciar nosso mundo físico. Os anjos de Deus possuem características singulares como a invencibilidade, que os diferencia dos demônios. Salmo 103:20 menciona: Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Essa força sobressalente é um atributo importante dos anjos celestiais. Uma guerra no céu é narrada em Apocalipse 12, liderada pelo arcanjo Miguel contra Satanás e seus anjos caídos. Deus utilizou seus anjos para confrontar o exército rebelde de Satanás, e o inimigo foi derrotado, sendo expulso do céu, não encontrando mais lugar ou espaço para habitar ali. Essa é uma breve explanação sobre os anjos e seu papel nas Escrituras bíblicas. Um tema que continua a despertar interesse e discussões entre muitas pessoas. Não prevaleceram nem se encontrou lugar para eles no céu. E o grande dragão, a antiga serpente, conhecido como Diabo e Satanás, foi expulso e lançado à terra junto com seus anjos. Em todos os conflitos, os anjos têm sucesso em eliminar completamente a oposição. Observamos que eles nunca falham. Sua força é incomparável. Eles são os guardiões mais benéficos dos redimidos, destacando-se não apenas em força física, mas também em inteligência. A sabedoria do rei Davi é comparada à sabedoria dos anjos, pois é semelhante à sabedoria do anjo de Deus, que conhece tudo o que há na terra. Existem diferentes posições e classes de anjos. Jesus mencionou que poderia receber mais de 12 legiões de anjos para protegê-lo, cada legião referindo-se a cerca de 6.000 soldados romanos. A maioria das vezes em que os anjos são mencionados na Bíblia, refere-se aos anjos comuns, não identificados, que são a maior categoria de anjos. A primeira ordem angelical a aparecer nas Escrituras é a dos querubins. Após a queda de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden e poderiam ter comido da árvore da vida para viverem para sempre em sua natureza caída. No entanto, Deus colocou poderosos querubins com uma espada flamejante para proteger o caminho para a árvore da vida. A presença dos querubins está relacionada à esperança de recuperação do que foi perdido. Moisés recebeu orientações claras e precisas sobre a construção de diversos objetos destinados ao tabernáculo, conforme mencionado em Êxodo 20:5. O primeiro objeto mencionado foi a Arca da Aliança, onde Deus prometia encontrar-se e comunicar-se com Moisés. Para o propiciatório da Arca, Deus escolheu representações em ouro dos querubins, conforme descrito em Êxodo 25:18 e 20. Deus instruiu Moisés a fazer 2 querubins de ouro batido, colocando-os nas extremidades do propiciatório. Cada querubim com suas asas estendidas por cima, cobrindo o propiciatório. As faces dos querubins deveriam estar voltadas uma para a outra, formando um grupo singular de anjos. A palavra serafim em hebraico significa ardente ou problema. O capítulo 6 de Isaías descreve esses seres celestiais. O profeta Isaías relatou sua visão gloriosa, onde viu o Senhor sentado em um trono alto e sublime, com as vestes preenchendo o templo. Serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas.
2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com as outras 2, eles voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Diante dessa majestosa visão, Isaías reconheceu sua própria impureza e indignidade para estar na presença santa de Deus. Ele confessou: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até Isaías com uma brasa viva nas mãos, que havia tirado do altar. Com uma tenaz, ele tocou os lábios de Isaías com a brasa e disse: Agora que isto tocou os teus lábios, o teu pecado foi removido, e a tua culpa está perdoada. Os 4 seres viventes são um grupo particular de anjos mencionados no livro de Apocalipse. Assim como os serafins, eles possuem 6 asas e estão repletos de olhos ao redor. Internamente, esses seres nunca cessam de proclamar a santidade do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 5, 7 e 19. No livro de Apocalipse, os 4 seres viventes são retratados em uma atitude de adoração e louvor. Contudo, também participam do derramamento da ira de Deus sobre as pessoas impenitentes, conforme mencionado em Apocalipse 15. Entre os anjos há um cargo angelical especial ocupado por apenas um ser, e esse é o arcanjo Miguel. O termo arcanjo significa príncipe principal, indicando que ele é o mais proeminente de todos os santos anjos. Seu nome, Miguel, tem o significado de quem é como Deus. Esse nome, ao ser mencionado, nos faz refletir sobre a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso. Nas Escrituras, homens que receberam visitas angelicais muitas vezes foram tentados a adorar a criação em vez do Criador. Assim, é maravilhoso que o nome do arcanjo Miguel nos convide a direcionar nossa atenção para Deus. O profeta Daniel nos apresenta informações sobre o papel do arcanjo Miguel. Em uma ocasião, enquanto Daniel orava, Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro, mas esse mensageiro foi impedido de chegar até Daniel pelo príncipe do reino da Pérsia. Contudo, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar o mensageiro a chegar até Daniel após uma batalha espiritual de 21 dias, Daniel 10:13. Miguel, o arcanjo, teve que lutar para garantir a livre passagem da palavra de Deus, e em diversas ocasiões, ele está envolvido em batalhas espirituais. Ele também tem um dever especial com Israel, sendo chamado de príncipe dessa nação, Daniel 10:21, 12:1. Outro anjo mencionado nas Escrituras com funções específicas é Gabriel, cujo nome significa poderoso de Deus. Gabriel desempenha o papel de mensageiro divino em várias ocasiões. Ele aparece a Daniel para explicar o significado de suas visões, e no Novo Testamento ele é enviado por Deus para anunciar importantes notícias, como o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, Lucas 1. Em relação a Lúcifer, descobrimos em Isaías 14:12 que esse é o nome original do anjo que se tornou Satanás. Inicialmente, Lúcifer ocupava uma posição de destaque no céu, mas devido ao seu orgulho e desejo de se exaltar acima de Deus, ele foi lançado à terra e se tornou conhecido como Satanás, o príncipe deste mundo, o diabo, o acusador e o enganador. As Escrituras também mencionam outros grupos de anjos, como os santos, os vigias e os santos anjos. Esses termos referem-se a categorias menores de anjos com funções específicas. É importante lembrar que nossa compreensão dos anjos com base nas Escrituras é limitada, e há muito mistério em torno desses seres espirituais. Acredita-se que eles sejam mensageiros e servos de Deus, cumprindo seus propósitos.